Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos começar a aula de farmacologia cardiovascular. Nesta aula, então, será apresentada uma visão geral aí da fisiologia cardíaca, né? Em termos de eletrofisiologia, contração, consumo de oxigênio, falaremos também sobre fluxo sanguíneo coronariano, sobre o controle autonômico do coração e dos peptídeos natriuréticos com base aí para a compreensão dos efeitos de fármacos sobre o coração. E, além disso, a sua posição no tratamento das cardiopatias, né? Então, nesta aula, teremos como foco os fármacos que atuam diretamente no coração. Gostaria de iniciar a aula falando então sobre o sistema cardiovascular. Esse sistema extremamente importante aí, que é um sistema integrativo do nosso corpo, né? Ele é capaz de se comunicar com outros sistemas. E o sistema cardiovascular, então, é formado aí pelos vasos sanguíneos, as artérias, veias, capilares e pelo coração. Ao longo da aula a gente vai ver aí a diferenciação entre cada um desses tipos de vasos, né? E quais são as peculiaridades do coração. Esse sistema é responsável pela circulação do sangue, e isso é transportar nutrientes e oxigênio para todo o corpo, ou seja, o sistema cardiovascular participa do transporte de nutrientes, então ele é integrativo com o sistema do trato gastrointestinal, né, do sistema digestório, e ainda é esse sistema que vai realizar as trocas gasosas, né, além, sobretudo, de transportar hormônios e também produtos residuais do metabolismo celular. Além disso, né, da circulação sanguínea permitir aí o transporte e distribuição de nutrientes, gás carbônico e hormônios para as células de vários órgãos, né? O sangue também é capaz de transportar aí células de defesa, que são células importantes no processo de combate aos agentes agressores aí ao nosso organismo. O sistema cardiovascular, né, possui algumas divisões anatômicas extremamente importantes. Então, ele pode ser dividido em sistema sanguíneo, em sistema linfático e nos órgãos hematopoéticos. Compondo aí o sistema sanguíneo, nós temos o coração, as veias, as artérias e os capilares. O coração é essa grande bomba, então, né, capaz de impulsionar o sangue aí para as demais regiões do nosso corpo. As veias são aqueles vasos, então, que trazem sangue para o coração. E as artérias são aqueles vasos, né, que liberam o sangue aí para todas as regiões do nosso corpo. E os capilares são os vasos, né, menores, de calibre menor, responsáveis aí, então, pelas trocas gasosas, principalmente, né, com os sistemas do nosso corpo. Por outro lado, nós temos o sistema linfático, que é um sistema concomitante aí ao sistema sanguíneo, né? Ele age de forma integrada aí com o sistema sanguíneo. E esse sistema linfático, ele possui os seus próprios vasos condutores, né, da linfa, que diferente do sistema sanguíneo que carrega o sangue, o sistema linfático vai transportar a linfa. Ele possui os vasos linfáticos próprios, capilares linfáticos, os troncos linfáticos, os linfonodos e as tonsilas. Estruturas extremamente importantes aí no processo de defesa do nosso organismo. Por outro lado, nós temos aqueles órgãos hematopoéticos, né? Aqueles órgãos capazes de produzir aí as células sanguíneas. Podemos citar dentro desse grupo principalmente a medula óssea, né, no adulto, mas também podemos citar aí como órgãos hematopoéticos o baço e o timo. O coração é um órgão muscular oco que tem a forma de um cone e funciona de modo similar a duas bombas, desencadeando aí uma função contrátil e propulsora. O órgão realiza dois movimentos básicos, o movimento de sístole, que é o movimento de contração do coração, e de ástole, que é o movimento de relaxamento do coração. Isso ocorre em virtude de uma despolarização ou repolarização que se dá aí estimulada por íons como sódio, potássio, magnésio e cálcio, que caracterizam o potencial de ação do músculo cardíaco. Além disso, os estímulos cardíacos são conduzidos por um sistema nervoso próprio, capaz de produzir automaticamente seus estímulos elétricos, que são iniciados em células especializadas que formam o nódulo sinoatrial.
E o nódulo sinoatrial, ele está localizado na parte posterior do átrio direito. A divisão anatômica do coração, ela pode ser conhecida como ápice, base e mais 3 faces. A face externocostal, diafragmática, que fica em contato com o diafragma, e pulmonar, que fica em contato com os pulmões. A base é formada pelos átrios direito e esquerdo, e as veias cava superior e inferior e as veias pulmonares penetram no coração pela base. E também a porção posterior do coração, em posição anatômica, é a base. O ápice, por sua vez, é contralateral à base e tem formato arredondado, formado pela parte inferolateral do ventrículo esquerdo e onde ocorre o batimento apical. Quando as cavidades do coração são subdivididas, podemos aí dividi-las em 4 grandes câmaras, os átrios e os ventrículos, que estão localizados à direita e à esquerda. O átrio direito se comunica com o ventrículo direito por meio do ósteo atrioventricular direito, no qual existe uma estrutura direcionadora do fluxo, a válvula atrioventricular direita, também chamada de tricúspide. O mesmo ocorre do lado esquerdo, por meio do ósteo atrioventricular esquerdo, cuja comunicação de fluxo se dá por meio da válvula atrioventricular esquerda, também chamada de válvula mitral. As cavidades direitas são separadas das esquerdas pelos septos intraatrial e interventricular. E a camada esquerda, ventrículo, proporciona a força necessária para o sangue circular por todos os tecidos do corpo. Sua função, então, é vital, porque para sobreviver, os nossos tecidos necessitam receber continuamente oxigênio e nutrientes. O coração adulto normalmente bombeia em torno de 5 litros de sangue por minuto durante toda a vida. Para entender a farmacologia do sistema cardiovascular, dos fármacos que atuam no sistema vascular, precisamos entender como que ocorre o potencial de ação do músculo cardíaco. E esse potencial de ação ele pode ser entendido como a variação rápida e transitória do potencial de repouso da célula frente a um estímulo adequado. Os mecanismos iônicos subjacentes a essas fases podem ser resumidos em alguns eventos. A gente vai começar pelo primeiro deles, que a gente denomina fase zero, que é representado pela despolarização rápida, que ocorre quando o potencial de membrana alcança um limiar de disparo crítico, cerca de menos 60 mV, no qual a corrente de entrada de sódio, que passa através dos canais de sódio voltagem dependentes, tornam-se grande o suficiente para produzir uma despolarização regenerativa, do tipo tudo ou nada. E esse é o mesmo mecanismo responsável pela geração do potencial de ação nos neurônios, já conhecido por vocês. A ativação dos canais de sódio por despolarização da membrana é transitória. E se a membrana permanecer despolarizada por mais que alguns milissegundos, esses canais se fecham novamente e se tornam inativos. Encontram-se, então, portanto, fechados durante o platô do potencial de ação e permanecem indisponíveis para início de outro potencial de ação até que a membrana seja repolarizada. E aí nós entramos no outro evento, que é a fase 1, que é a fase de repolarização parcial. Ela ocorre à medida que a corrente de sódio é inativada. E pode haver também uma corrente de saída transitória sensível à voltagem. E aí entramos na fase 2, que é o platô. E esse platô, ele ocorre devido a uma corrente de entrada de cálcio. Então, o cálcio é responsável pelo platô. E os canais de cálcio mostram um padrão de ativação e inativação também sensível à voltagem, qualitativamente aí semelhante aos canais de sódio, mas com uma evolução temporal muito mais lenta. O platô é auxiliado também por uma propriedade especial da membrana do músculo cardíaco, conhecida como retificação em sentido interno, o que significa que a condutância ao potássio cai a um nível baixo quando a membrana é despolarizada.
Por causa disso, há pouca tendência para uma corrente de saída de potássio que restaure o potencial de repouso da membrana durante o platô, de modo que uma corrente de entrada de cálcio relativamente pequena é suficiente para manter o platô. E uma corrente de sódio persistente também contribui aí para manter esse platô e é um contribuinte importante para as arritmias isquêmicas e é um alvo farmacológico que a gente vai ver também na aula de hoje. E aí nós entramos na outra fase, que é a fase 3, que é a repolarização, que ela ocorre à medida que é inativada a corrente de cálcio e é ativada uma corrente de saída retificadora de potássio tardia, análoga, porém muito mais lenta que a corrente de potássio que causa repolarização em fibras nervosas, produzindo então uma corrente de saída de potássio. Esta é ampliada por outra corrente de potássio que é ativada por altas concentrações intracelulares de cálcio durante o platô e às vezes também por outras correntes de potássio, incluindo uma por meio de canais ativados por acetilcolina e outra que é ativada pelo ácido araquidônico, liberado aí também em condições patológicas, como no infarto agudo do miocárdio. E aí nós entramos numa outra fase, que é a fase 4, que é o potencial de marca-passo, que é uma despolarização gradual durante a diástole. E a atividade de marca-passo é normalmente encontrada somente no tecido nodal e de condução, no nó sinoatrial. E o potencial de marca-passo é causado por uma combinação do aumento das correntes de entrada com o declínio das correntes de saída durante a diástole. E geralmente é mais rápido nas células do nó sinoatrial, que, portanto, atuam como marca-passo para o coração inteiro. As células do nó sinoatrial têm uma condutância basal muito maior para o sódio do que os miócitos atriais e ventriculares, levando assim a uma maior corrente basal de entrada. E além disso, a inativação dos canais de cálcio voltagem dependentes gradualmente diminui durante a diástole, resultando aí numa crescente corrente de entrada de cálcio no período final deste processo. A ativação dos canais de cálcio do tipo T durante a fase final, então, da diástole, também contribui para a atividade de marca-passo do nó sinoatrial. Agora iremos falar um pouquinho a respeito do sistema de excitação e condução aí dos estímulos cardíacos, né? O coração tem dois tipos de células, as células miocárdias, também denominadas aí células funcionais, e essas células, quando estimuladas eletricamente, são capazes de se contrair, e nós também temos células marca-passo, que serão responsáveis aí pela geração e condução dos estímulos elétricos. Esses tecidos especializados que geram e conduzem os impulsos elétricos através do coração são denominados aí de nó sinoatrial e nó atrioventricular, além do feixe de Ise e as fibras de Purkinje. O controle da atividade cardíaca é feito aí pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, que iremos falar um pouco mais adiante, que inervam de forma abundante aí o coração. O nó sinoatrial está localizado na parede posterior do átrio direito, onde a veia cava chega ao coração. E o nó atrioventricular está localizado na porção inferior do septo interatrial. Já o feixe de Ise está localizado aí no topo do septo interventricular, e esse feixe vai se dividir no interior da parede dos ventrículos, formando aí as fibras de Purkinje, causando dessa forma a contração simultânea dos ventrículos. A gente já conhece que sístole é a contração da câmara cardíaca para a ejeção do sangue presente no seu interior e que a diástole é o relaxamento da câmara cardíaca para um novo preenchimento de sangue em seu interior. Isso está diretamente relacionado aí ao sistema de excitação e condução aí do músculo cardíaco. A média dos batimentos cardíacos em um adulto saudável vai variar em torno de 70 batimentos por minuto, controlado por esse sistema. E varia aí também conforme as necessidades do corpo, do organismo, aí, como em caso de exercícios físicos, né? Situações de estresse e de repouso, por exemplo. A regulação dessa ritmicidade do coração ocorre no nó sinoatrial ou no marca-passo do coração, né? Também denominado marca-passo cardíaco. E essa ritmicidade ocorre porque as membranas das fibras do nó sinoatrial são muito permeáveis ao sódio, que passa para o interior destas fibras, né? Fazendo com que o potencial da membrana em repouso passe, então, para um valor positivo até atingir o seu limiar, transformando-se assim em potencial de ação.
Esse impulso gerado é propagado pelos átrios através do sistema de Purkinje, provocando aí a sua contração. Centésimos de segundos depois, o impulso vai atingir o nó atrioventricular, que vai retardar o impulso para que os átrios forcem a passagem de sangue, então, para os ventrículos, a sístole atrial. Após esse retardo, o impulso é propagado pelo sistema de Purkinje aos ventrículos e, dessa forma, é observada, então, a contração dos ventrículos. Esses impulsos elétricos que passam pelo complexo estimulante aí do coração podem ser registrados pelo eletrocardiograma. Lá nós temos a onda P, o complexo QRS e a onda T. A onda P será caracterizada aí pela despolarização das fibras atriais do nó sinoatrial. O complexo QRS é a despolarização dos ventrículos e a onda T, por sua vez, é a repolarização dos ventrículos, iniciando assim dessa forma um novo ciclo cardíaco. Iremos falar agora sobre o ciclo cardíaco. Os eventos que ocorrem desde o início de um batimento cardíaco até o seguinte acontecem em duas grandes fases, sístole e diástole, como já descrito anteriormente, ou seja, contração e relaxamento do coração. No entanto, o ciclo cardíaco ele pode ser dividido em 5 etapas, sendo elas a diástole atrial e ventricular, sístole atrial, contração ventricular isovolumétrica, vocês vão entender o que é isso, ejeção ventricular e relaxamento ventricular. Na diástole atrial e ventricular, iniciando aí o ciclo, esse ciclo cardíaco, então, se dá quando a bomba cardíaca, os átrios e os ventrículos estão relaxados. Na sequência, os átrios se enchem com sangue proveniente das veias cavas, tanto superior quanto inferior, e posteriormente vai ocorrer, então, o enchimento dos ventrículos, gerando, assim, a contração. Quando os ventrículos relaxam, as válvulas atrioventriculares se abrem e o fluxo passa dos átrios para os ventrículos. Cerca de 80% desse fluxo, do enchimento ventricular, ele ocorre de forma passiva durante o relaxamento ventricular. A sístole atrial, portanto, é responsável apenas por 20% do enchimento total dos ventrículos. A contração ventricular isovolumétrica ocorre, então, quando os átrios se contraem e a onda de despolarização se move lentamente por meio do nó atrioventricular até o ápice do coração. A sístole ventricular tem seu início no ápice e conduz o sangue na direção da base do coração. O fluxo sanguíneo, então, dessa forma, propicia o fechamento das válvulas atrioventriculares que impedem um refluxo para os átrios. Nessa fase, as válvulas atrioventriculares se encontram fechadas e o sangue fica dessa forma represado. Mesmo assim, os ventrículos continuam a se contrair. Enquanto os ventrículos iniciam a contração, os átrios repolarizam e relaxam. Com relação à ejeção ventricular, quando os ventrículos se contraem, eles geram pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares e o sangue, então, é conduzido para as artérias. Ao final da contração ventricular, essas cavidades voltam a relaxar, a pressão ventricular diminui a níveis inferiores aos das artérias e o sangue começa a refluir para o coração. Quando as válvulas semilunares se fecham, os ventrículos tornam-se câmaras isoladas e as válvulas atrioventriculares permanecem fechadas até a pressão ventricular, que, embora esteja menor neste momento, ainda é superior à pressão dos átrios. Quando a pressão ventricular é menor que a dos átrios, as válvulas atrioventriculares, então, se abrem. Como dito anteriormente, o volume sanguíneo varia entre 4 e 5 litros de sangue e cerca de 80% se encontra nas veias, no coração direito e nos vasos da pequena circulação. Devido à sua grande elasticidade e capacidade, o sistema de baixa pressão atua como reservatório de sangue que pode ser usado aí mediante a constrição, a vasoconstrição aí das veias, Com funções cardíacas e pulmonares normais, a pressão venosa central ela é de 2 a 8 milímetros de mercúrio e é uma boa variável para medir aí o volume sanguíneo.
O débito cardíaco, então, é definido como a quantidade de sangue que é bombeada para o coração no período de 1 minuto. E ele pode ser obtido por meio do cálculo de multiplicação da frequência cardíaca, né, ou seja, quantas vezes o coração bate por minuto, pelo volume sistólico, qual que é a quantidade de sangue que sai após a sístole. Quando há o aumento da frequência ou do volume sistólico, haverá também a elevação do débito cardíaco. E o débito cardíaco se distribui pelos órgãos dispostos paralelamente à circulação sistêmica. A perfusão das artérias coronárias do músculo cardíaco não pode cair, pois se isso ocorre, haverá um distúrbio da função cardíaca e dessa forma comprometerá o débito cardíaco e também toda a circulação sistêmica. É importante lembrar que os rins recebem cerca de 20 a 25% de todo o débito cardíaco. E ainda precisamos entender que todo o débito cardíaco flui por meio da circulação pulmonar, pois se encontra em série com a circulação sistêmica. Por meio do tronco pulmonar e das duas artérias pulmonares, o sangue pobre em oxigênio alcança os pulmões, onde ele é oxigenado, E a drenagem de todo o fluxo ocorre pelas veias pulmonares para aí ir de retorno ao átrio esquerdo. A resistência na circulação pulmonar é apenas uma fração da resistência periférica total da circulação sistêmica. De modo que o coração direito ele precisa produzir uma pressão média bem menor do que a do esquerdo. E a maior resistência na circulação sistêmica ela vai ser oferecida, então, pelas pequenas artérias e arteríolas, e por isso esses vasos são denominados vasos de resistência. Então, o débito cardíaco é definido como a quantidade de sangue que é bombeada aí pelo coração num período de 1 minuto. E aí, eu coloquei aqui uma frase extremamente importante que a gente precisa discutir. O débito cardíaco aumenta com a frequência cardíaca até atingir um valor máximo. Ou seja, o coração ele tem aí um certo momento que ele pode entrar em choque. E a partir desse ponto, aumentos adicionais da frequência cardíaca serão acompanhados de queda progressiva do débito cardíaco. Por que isso ocorre? Além de aumentar aí a resistência dos vasos, a frequência cardíaca, e embora eu esteja aumentando aí a frequência cardíaca, quanto mais eu aumento a frequência cardíaca, menor será o meu volume sistólico, porque o coração ele perde a capacidade de encher, e de bombear o sangue de forma correta. Então, o volume sistólico diminui. Então, embora eu esteja aumentando a frequência cardíaca, o meu volume sistólico vai estar diminuído e dessa forma, quando eu faço essa multiplicação, o cálculo de débito cardíaco, esse débito cardíaco, então, ele vai estar diminuído. Então, a partir de um dado ponto, aumentos adicionais da frequência cardíaca serão acompanhados de queda progressiva no débito cardíaco. O controle do coração, então, acontece de duas formas. O coração pode ser controlado aí através de um controle intrínseco, por meio do mecanismo de Frank-Starling, e o coração também tem um controle extrínseco, realizado aí pelo sistema nervoso ou por um controle químico. O mecanismo de Frank-Starling é a capacidade intrínseca do coração de se adaptar às variações do retorno venoso. Ou seja, quanto maior for o estiramento do músculo durante o enchimento cardíaco, maior será a força de contração e a quantidade de sangue bombeado pelo corpo. E aí, quando a gente está falando de controle extrínseco, especificamente falando sobre o controle nervoso, no sistema nervoso autônomo, o bombeamento cardíaco depende dos complexos simpático e parasimpático. A liberação de noradrenalina e de catecolaminas no coração é capaz de modificar o débito cardíaco e as resistências periféricas por alterar a força de contração das fibras do miocárdio e a frequência cardíaca. No sistema nervoso autônomo simpático, há predomínio da ação excitatória, aumentando aí a frequência cardíaca, a força de contração e a excitabilidade, consequentemente, a quantidade de sangue que é bombeado. Isso se dá pela ação da noradrenalina, pela ligação aos seus receptores beta-1 no coração.
Já o sistema parasimpático tem predomínio inibitório sobre o sistema cardiovascular, diminuindo a frequência cardíaca, a força de contração e a quantidade de sangue que é bombeado. Isso se dá aí mediado pela acetilcolina, que se liga aos seus receptores M2, diminuindo então a frequência cardíaca e a quantidade de sangue bombeados aí e a força de contração. Nós ainda temos centros superiores de controle aí do coração, como o bulbo, né, o hipotálamo. Nós ainda temos os baroreceptores que participam aí desse processo de controle minuto a minuto do coração. Então, os baroreceptores são capazes de identificar diferencial de pressão, né? E esse diferencial de pressão captado aí por esses mecanorreceptores, né, que são os baroreceptores, é capaz de gerar um estímulo por uma via aferente, que chega até o bulbo, é interpretada e volta como uma resposta para o coração mediado pelo sistema nervoso autônomo, a partir do nervo vago, que é o nervo do sistema parasimpático, ou o nervo glossofaríngeo, que é o nervo do sistema simpático. Nós ainda temos aí um controle nervoso realizado pelos quimiorreceptores, que são capazes de identificar diferencial aí de pressão parcial de oxigênio e de gás carbônico. E nós ainda temos um controle químico, e esse controle químico ele é realizado por hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais, né? Como a aldosterona, por exemplo, os hormônios tireoidianos, que estão envolvidos diretamente aí com o metabolismo, mas também com o controle do coração, e efeitos diretos aí, que se dão diretamente pela quantidade aí de oxigênio e gás carbônico, como já citado anteriormente também. Como dito anteriormente, o coração, então, ele pode ser controlado aí de forma intrínseca e de forma extrínseca. Então, ele é controlado de forma intrínseca pelo mecanismo de Frankenstein, né? Que é essa capacidade que o coração tem de se estirar ou de comportar a quantidade de volume que passa por ele, né? De sangue. E aqui, especificamente falando sobre o sistema nervoso, né? Sobre um controle nervoso do coração, então nós temos vias aferentes e vias eferentes. Quem participa dessas vias eferentes? Existem aí, então, receptores periféricos, né? Os mecanorreceptores e os quimiorreceptores. Os mecanorreceptores são os baroreceptores, são aqueles receptores que estão localizados lá no seio carotídeo e no arco aórtico, e são receptores que captam aí um diferencial de pressão. Então, todas as vezes que a pressão diminui ou a pressão aumenta, esses mecanorreceptores, chamados aí de baroreceptores, captam esse diferencial de pressão, né, mandando uma informação aí por uma via aferente, né, desencadeando aí uma resposta sensitiva por uma via aferente, que chega até o centro de integração bulbar e vai para o hipotálamo. No hipotálamo, então, isso é transformado, essa informação é transformada, volta para o centro de integração bulbar, vindo aí por meio de uma via eferente do sistema nervoso central com uma resposta. Então, a via eferente é a via de resposta. E o sistema nervoso simpático, né, o sistema nervoso parasimpático, é que vão atuar aí nessas respostas. Como, por exemplo, quando esses baroreceptores identificam um aumento da pressão arterial, a via eferente de resposta ela é uma via eferente parasimpática vagal, ou seja, que produz acetilcolina, e a acetilcolina liberada aí no coração, então, se liga aos seus receptores M2, diminuindo aí a força de contração e a frequência cardíaca do coração. Por outro lado, se é identificada aí uma queda na pressão arterial, né, por qualquer motivo, como uma perda de sangue aumentada aí, né, numa hipovolemia, esse centro de integração bulbar, então, ele gera uma resposta, uma via eferente aí, mediada pelo sistema nervoso autônomo simpático, através do nervo glossofaríngeo, que é adrenérgico e produz noradrenalina. E a noradrenalina, então, neste caso, né, se ligando aos seus receptores beta-1 no coração, vai aumentar a força de contratilidade aí do coração e a frequência cardíaca. Por outro lado, nós também temos quimiorreceptores, que são aqueles receptores capazes de identificar aí um diferencial na pressão parcial de oxigênio ou de gás carbônico, que vai estar envolvido aí nas respostas de aumento e redução da frequência cardíaca e também do aumento e da diminuição aí da frequência cardiorrespiratória.
Resumidamente, então, podemos dizer que o controle autônomo do coração se dá principalmente pela atividade aí simpática e parasimpática. Então, a atividade simpática ela vai atuar aí através dos receptores beta-1 adrenérgicos, de forma a aumentar a frequência, a contratilidade e o automatismo cardíacos. Mas também reduz a eficiência cardíaca, já que está diretamente relacionada aí com o consumo de oxigênio. Os receptores beta-1 adrenérgicos eles vão atuar por aumento da formação de AMP cíclico, né? O que aumenta as correntes de cálcio aí para dentro do músculo cardíaco. Por outro lado, a atividade parasimpática vai atuar aí através dos receptores muscarínicos M2, causando dessa forma, então, uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição da força de contração somente dos átrios, né? Do nó sinoatrial e do nó atrioventricular, e a inibição da condução átrio-ventricular. Os receptores M2 inibem a formação de AMP cíclico, né, um mecanismo aí inverso aos receptores beta-1 adrenérgicos, e também vão abrir canais de potássio, e dessa forma causam, então, uma hiperpolarização. É importante também considerar, né, que além do controle que ocorre de forma intrínseca e extrínseca no coração, nós também temos um controle a nível vascular, né? Então, os processos de contração e relaxamento de vaso e a resistência vascular periférica contribuem aí também de forma significativa e muito importante para a gênese de alguns problemas cardiovasculares, como aí a hipertensão arterial. Né? E o raio do vaso é diretamente influenciado pelos fatores que controlam, então, a vasomotricidade. Né? Então, nós temos um controle local, que será exercido pelo endotélio. O endotélio, aí, então, será responsável pela produção de fatores contráteis e vasorrelaxantes. Né? Podemos citar aí a endotelina, as espécies reativas de oxigênio, por exemplo, como esses fatores contráteis derivados do endotélio. E nós também temos fatores extremamente importantes aí no sentido vasodilatador produzidos pelo endotélio, como o óxido nítrico, a prostaciclina e o fator hiperpolarizante derivado do endotélio, que pode assumir várias entidades. Por outro lado, nós também temos aí um controle neural, que se dá através do sistema nervoso autônomo, e nós também temos um controle hormonal aí do coração através de vários hormônios que podem exercer influência significativa aí no vaso, né? Angiotensina 2, por exemplo, nós temos bradicinina e vários outros hormônios importantes, a histamina, por exemplo, né? Antes de falar aí especificamente dos fármacos que podem ser utilizados aí no tratamento de algumas doenças cardíacas, né, de alguns problemas aí no coração, nós temos que falar de pressão arterial. E o que é pressão arterial, né? A pressão arterial ela é uma variável física que vai ser expressa aí em força e unidade diária. E ela vai depender do volume de sangue, ou seja, da quantidade de sangue, da força que o sangue está exercendo aí na parede dos vasos sanguíneos e também no tipo de leito vascular aí, né? Ou seja, na área, no continente aí. Então, o coração ele é esse órgão muscular que é responsável por bombear o sangue para o nosso corpo. Quando o sangue é impulsionado, ele acaba exercendo aí uma força contra a parede das artérias. E essa força é que será chamada, então, de pressão arterial e pode ser definida como a pressão que o sangue exerce, né, em circulação aí, na parede de nossas artérias. Os valores normais de pressão arterial, né, são determinados aí por ações do sistema nervoso, do sistema cardiovascular e também de uma ação aí dos rins. E distúrbios nesses sistemas e órgãos podem alterar aí a pressão arterial e causar problemas como a hipertensão. Mas quais são então esses valores normais aí da pressão arterial, né? Ao analisar a pressão arterial de um paciente, por exemplo, percebemos que ela é composta por dois parâmetros, dois números, né? O primeiro, que é o maior valor, representa a pressão sistólica, ou seja, a pressão do sangue quando ele é bombeado para o corpo. Já o menor é a pressão diastólica e representa a pressão no momento em que o coração relaxa entre um batimento e outro. E esses valores serão medidos aí em milímetros de mercúrio. Então, uma pressão considerada ideal é aquela que está entre valores de 120 a 80 milímetros de mercúrio. Dessa forma, para se calcular a pressão arterial, então, nós temos que levar em consideração o débito cardíaco e a resistência vascular periférica.
Então, a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias, como já citado, sendo uma força propulsora que movimenta o sangue através do sistema circulatório. Em essência, né, essa pressão arterial constitui uma função do sangue arterial por minuto, e por isso que a gente considera o débito cardíaco e a resistência vascular periférica imposta a esse fluxo. A pressão arterial ela vai depender então de dois fatores, o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, que será aquela pressão exercida pelas paredes dos vasos contra o fluxo sanguíneo. E ela descreve a quantidade ou a falta de elasticidade na parede dos vasos. Então, pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, né? E nós precisamos considerar aí que o débito cardíaco leva em consideração a frequência cardíaca, ou seja, quantas vezes o coração bate por minuto, vezes o volume sistólico, né? A quantidade ejetada aí durante esse batimento. E por outro lado, também vai levar em consideração aí a resistência periférica dos vasos, né? Então, dessa forma, o débito aí do ventrículo direito, ao longo de um tempo suficiente aí para ocorrer vários batimentos, é praticamente o mesmo do ventrículo esquerdo, considerando o débito cardíaco, né? E talvez seja o fator isolado mais importante a ser considerado em relação à circulação, pois o débito cardíaco é o responsável pelo transporte das substâncias que entram e saem dos tecidos. Além disso, a gente considera aí a resistência vascular periférica, que é essa resistência causada aí, imposta, né, pelo fluxo sanguíneo aí na parede dos vasos. Além de tudo que já foi discutido aí a respeito do controle, né, nós também precisamos entender que existem outros sistemas importantes que controlam aí as funções cardíacas, as funções vasculares e a hipertensão arterial. E um desses sistemas é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? E esse sistema ele é de muita importância no que diz respeito aí ao controle osmótico aí do nosso corpo, né? Então existe uma proteína aí, o angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado, né? Que vai servir de substrato para uma outra enzima aí produzida pelas células justaglomerulares renais, né? Que é aí a renina, e essa renina vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, ela se torna substrato de uma outra enzima, né, de uma outra reação enzimática aí, catalisada pela enzima conversora da angiotensina, que é a ECA, que é produzida pelo pulmão. E dessa forma, a angiotensina 1 ela é convertida em angiotensina 2. E neste momento que a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, a angiotensina 2, por sua vez, adquire várias ações importantes aí nesse controle osmótico. Uma delas é controlar aí a vasoconstrição, né? Então, a angiotensina 2 está relacionada aos processos aí de vasoconstrição. Além disso, estimula a glândula adrenal aí do córtex adrenal a secretar aldosterona. A aldosterona lá no néfron, né, no ducto coletor, vai aumentar a reabsorção de sódio e aumentar a reabsorção de água, né? Ou seja, nós vamos eliminar menos água e menos sódio. Por outro lado, a angiotensina 2, lá no encéfalo, né, vai aumentar aí a produção de hormônio antidiurético, que é o ADH, que também promove reabsorção de água ali nos néfrons, e além disso, a angiotensina 2 também pode aumentar a força de contratilidade aí do coração e ainda, né, no encéfalo aumentar aí a sede, a vontade de beber água, né? Então, a angiotensina 2 tem vários efeitos importantes aí no nosso corpo. O sistema renina-angiotensina-aldosterona aí participa desses processos de regulação da pressão arterial, uma vez que está envolvido no controle osmótico, na vasoconstrição e também aí com o funcionamento do coração, dos vasos aí e do próprio rim. E aí, quando a gente está falando de vaso, a gente tem que falar dos processos de vasoconstrição e vasodilatação. Como eu já havia dito para vocês, o vaso tem 3 camadas principais, né? A íntima, que é essa camada mais interna e formada pelo endotélio, tem a camada média aí, né, formada pelo músculo liso, e também nós temos uma camada de tecido conjuntiva externa que a gente chama de adventício.
O vaso em repouso, né, ele tem um tônus vascular. E esse tônus vascular é que mantém essa funcionalidade vascular aí, e ele é determinado pela competição entre os diferentes agentes vasodilatadores e vasoconstritores sobre o vaso sanguíneo. Então, o vaso ele pode entrar em processos de vasoconstrição, no qual vai haver a diminuição da luz, né? Dessa forma, claro e evidente que processos de vasoconstrição contribuem por aumentar a resistência vascular periférica. E por outro lado, nós também temos aí processos relacionados à vasodilatação, em que é observado aí um aumento da luz desse vaso. O tônus vascular, ele é um equilíbrio aí entre a produção de fatores vasocontráteis e fatores vasorelaxantes. Então, quando a gente tem um desequilíbrio desses fatores, a gente pode ter um processo de vasoconstrição ou de vasodilatação mais proeminente. Ok? Então, o tônus vascular, como eu já havia dito para vocês, ele vai ser determinado aí pela competição dos diferentes fatores vasocontráteis e vasorelaxantes produzidos aí pelo endotélio. E falando, né, especificamente aí desse endotélio vascular, que constitui essa camada íntima aí do vaso, né? Esse endotélio, como eu disse, ele está localizado internamente aí e tem funções extremamente importantes aí no controle da função vascular. E os fatores produzidos pelo endotélio participam de vários processos fisiológicos importantes. Podemos citar aí, né, a inibição da agregação plaquetária, e dessa forma vai agir aí como um anticoagulante, né? Participa do controle do tônus vascular, como a gente viu aí anteriormente, pela produção de fatores contráteis e relaxantes derivados do endotélio, além ainda de inibir a adesão leucocitária e proliferação de células musculares. Mecanismos aí essenciais para manter a homeostasia, e nós ainda podemos citar aí uma ação anti-inflamatória aí do endotélio vascular. Então, é possível identificar, né, que esse endotélio é de suma importância para a funcionalidade vascular. O endotélio, até pouco tempo, ele era considerado uma camada inerte aí no vaso. No entanto, a partir da década de 90, né, descobriu-se aí que o endotélio é extremamente importante nesses processos de controle do tônus vascular. E que ele participa, então, ativamente da produção de fatores relaxantes, e aí a gente pode citar vários deles aí, né? O óxido nítrico, a prostaciclina, por exemplo, e também aqueles fatores contráteis, como a endotelina e o tromboxano, por exemplo, que nós vamos falar agora adiante. Dessa forma, então, né, falando especificamente a respeito do tônus vascular, o endotélio controla o tônus da musculatura lisa vascular pela produção desses mediadores aí que podem ser capazes de produzir vasodilatação ou vasoconstrição. Os principais fatores relaxantes derivados do endotélio, né, são o óxido nítrico, que é extremamente importante, ele é produzido pelo endotélio, por se tratar de um gás, ele se difunde para o músculo liso, promovendo um processo aí de relaxamento. Nós ainda temos a prostaciclina e o fator hiperpolarizante derivado do endotélio, que pode assumir aí várias entidades, dependendo do leito vascular. Entre os fatores contráteis, os principais são a prostaglandina H2, né? Nós também podemos citar aí o tromboxano A2, a angiotensina 2, a endotelina, que é um dos principais, os tromboxanos, como eu já citei, e as espécies reativas aí de oxigênio, os ânions superóxidos, né? E em condições fisiológicas, como eu já disse também, existe um equilíbrio preciso entre a liberação desses fatores, sendo que a produção dos fatores relaxantes ela é preponderante aí sobre o efeito dos agentes contráteis no organismo. Pensando então aí em todo o mecanismo fisiológico, né, que pode gerar um aumento da pressão arterial, eu gostaria de comentar com vocês algumas coisas que podem acontecer aqui com um exemplo, né, quando a gente tem uma diminuição da pressão arterial. Então, quando a gente tem uma diminuição da pressão arterial,
Isso vai gerar uma ativação simpática, e essa ativação simpática, né, porque essa diminuição da pressão arterial ela vai ser aí reconhecida pelos baroreceptores, né? Isso gera uma resposta eferente aí com uma ativação simpática. Essa ativação simpática ela vai aumentar aí a ativação dos adrenoreceptores aí no coração, beta 1, e também a ativação dos receptores alfa 1 nos vasos. Isso faz com que a ativação desses receptores beta 1 no coração aumentem o débito cardíaco e, porventura, quando a gente tem aí a ativação de alfa 1 em vaso, a gente tem o aumento da resistência vascular periférica. Tudo isso vai gerar aí o aumento da pressão arterial. Por outro lado, né, quando a gente tem uma diminuição da pressão arterial, a gente também tem uma diminuição do fluxo sanguíneo renal. E isso reflete diretamente aí na velocidade de filtração glomerular, aumentando dessa forma a retenção de sódio e água para aumentar também aí o volume sanguíneo e, consequentemente, o débito cardíaco. Por outro lado, né, esse fluxo renal também pode ativar aí a renina, né? Essa renina ela é responsável aí, né, por quebrar o angiotensinogênio, produzindo aí angiotensina 1, então aumentando dessa forma aí a angiotensina 1, que vai ser convertida em angiotensina 2 pela ECA. A angiotensina 2 também, quando ela se ligar aos seus receptores aí, né, principalmente nos vasos, também aumenta aí a resistência vascular periférica. Então, a angiotensina tem os seus receptores, a T1 e a T2, né? E dessa forma ela pode também contribuir aí com o aumento da resistência vascular periférica. Então, são mecanismos extremamente integrados. A gente tem ativação simpática, a gente tem ativação de fluxo sanguíneo renal, ativação de cascata enzimática que leva à produção de substâncias aí vasoativas, e tudo isso, quando a gente considera a diminuição da pressão arterial, isso vai levar aí ao aumento dessa pressão arterial. E vice-versa, se a gente tem um aumento da pressão arterial, a gente tem exatamente o oposto, a gente tem mecanismos então que levam à diminuição da pressão arterial. Pensando então aí em todo o mecanismo fisiológico que foi apresentado para vocês, né, do controle da pressão arterial, do controle do tônus vascular, do controle do coração, a partir desse princípio, então, existem várias classes farmacológicas disponíveis aí para a farmacologia do sistema cardiovascular. Dentre elas, podemos citar os fármacos diuréticos, que são aqueles fármacos que vão aumentar aí a eliminação de água pelos rins, né, aumentar a diurese, sendo eles aí furosemida, clortalidona e a hidroclorotiazida. Nós temos beta-bloqueadores aí, como propanolol, metoprolol e o atenolol, inibidores da enzima conversora da angiotensina, como o captopril, o enalapril e o benazepril. Nós temos ainda bloqueadores do receptor da angiotensina 2, né, losartano, valsartano, candesartano, e nós temos ainda bloqueadores de canal de cálcio, como verapamil, diltiazem, amlodipino. Por outro lado, também temos agonistas alfa de ação central, aí, a clonidina e a metildopa, vocês vão entender como que eles funcionam, né? Alfa-bloqueadores, como a prazosina e a doxazosina. Nós temos vasodilatadores diretos, arteriais e venosos, como a hidralazina e o minoxidil. Vasodilatadores coronarianos, como o dinitrato, disosorbida, o mononitrato disosorbida, nitroglicerina e propatilnitrato. E nós também temos aí os inibidores de renina, como o alisquireno. Nessa primeira aula, então, né, da farmacologia do sistema cardiovascular, iremos falar de fármacos bloqueadores de canal de cálcio, fármacos alfa-bloqueadores, beta-bloqueadores e os simpatolíticos de ação central. As outras classes de medicamentos veremos aí nas aulas a seguir. Vamos iniciar a farmacologia aí do sistema cardiovascular falando sobre os bloqueadores dos canais de cálcio. E esse termo, bloqueadores de canais de cálcio, ele é usado então para fármacos que bloqueiam a entrada celular de cálcio através dos canais de cálcio e não as suas ações intracelulares especificamente. E alguns autores usam o termo antagonista de cálcio ou bloqueador de cálcio, né, para tornar essa distinção mais clara.
Os antagonistas do cálcio, terapeuticamente importantes, atuam aí sobre os canais do tipo L. Conhecidamente, o íon cálcio é importante mensageiro intracelular aí, sendo fundamental nos mecanismos de excitação e contração da musculatura lisa aí, né, dos vasos e também da musculatura do miocárdio. Além disso, as correntes de cálcio são necessárias para a atividade marcapasso do nó sinoatrial e do sistema de condução atrioventricular, como vocês já conhecem. O íon cálcio penetra aí no citoplasma celular através de diferentes canais e no sistema cardiovascular os canais mais importantes são os voltagem dependente, né? Que isso significa dizer que eles são dependentes de um estímulo elétrico ou receptor dependente. Há pelo menos 6 tipos de canais voltagem dependente que podem ser encontrados aí em vários tecidos. Canais do tipo L, N, P, Q, R e T. No sistema cardiovascular são encontrados 2 tipos de canais principais. O conhecido aí canal do tipo L, que é de longa ação de corrente elétrica, produzida pela entrada de cálcio para dentro da célula, e o mais recente descoberto aí, denominado canal do tipo T, que é caracterizado por uma corrente elétrica transitória e de menor voltagem. A estrutura proteica do canal do tipo L, ela já é bem conhecida, como ele também já é conhecido há mais tempo, né? E é composto de várias subunidades, incluindo aí alfa 1, alfa 2, beta e delta. A gama existe apenas no músculo esquelético. Todos os antagonistas de canais de cálcio, ou bloqueadores dos canais de cálcio, ligam-se à subunidade alfa 1 deste canal. E os diferentes antagonistas exibem diferentes comportamentos farmacológicos, dependendo aí do sítio onde eles estiverem atuando. Uma coisa que é importante assinalar é que o músculo esquelético não é afetado significativamente pelos bloqueadores dos canais de cálcio, visto que a musculatura estriada esquelética depende principalmente dos reservatórios intracelulares de cálcio, né, que estão no retículo sarcoplasmático, para sustentar aí o acoplamento, excitação, contração e não necessita tanto do influxo de cálcio transmembranar através do canal do tipo L. Então, os bloqueadores de canal de cálcio impedem a entrada de cálcio e o cálcio aí é responsável, então, por ativar a maquinaria contrátil, seja ela no músculo liso ou no músculo estriado cardíaco. Os bloqueadores de canais de cálcio, então, eles podem ser divididos em 3 grandes grupos. As dihidropiridinas, podemos citar aí dentro desse grupo a nifedipina, amlodipina e felodipina. As benzotiazepinas, dentro desse grupo aí o principal representante é o diltiazem. E as fenilalquilaminas, e dentro desse grupo aí o principal representante que podemos citar é o verapamil. Agora vamos falar um pouquinho aí das diferenças farmacocinéticas dos antagonistas de canais de cálcio, dos bloqueadores dos canais de cálcio, né? Então vamos falar aí das diferenças entre o verapamil, diltiazem, nifedipina, amlodipina e o mibefradil, né? Iremos falar sobre o tempo de meia-vida, biodisponibilidade, o metabolismo, excreção, efeito concomitante com o alimento e no envelhecimento, ok? Então, nós temos aí em relação ao tempo de meia-vida, o verapamil tem um tempo de meia-vida aí de 4,5 a 12 horas, o diltiazem tem um tempo de meia-vida de 5 a 7 horas, a nifedipina de 2 horas, a amlodipina tem aí um tempo de meia-vida alto de 35 a 50 horas e o mibefradil de 17 a 25 horas. Quanto à biodisponibilidade, né, destes fármacos aí, nós temos o verapamil de 20 a 30% com a biodisponibilidade, o diltiazem 40%, a nifedipina mais o mibefradil aí com biodisponibilidade aumentada, a nifedipina com 85% e o mibefradil com 90%, e a amlodipina com a biodisponibilidade aí de 60% a 65%. Quanto ao metabolismo, todos esses fármacos aí são metabolizados aí pelo fígado, né? Tem metabolismo hepático. Todos eles têm excreção renal, né? Salvo a exceção aí do mibefradil, que tem aí, além da excreção renal, uma excreção hepática também aí, com 75%, né? Efeito de alimento, a biodisponibilidade pode aumentar aí
com alimento para o verapamil, né, pode diminuir a absorção aí do diltiazem e não representa nenhum efeito aí com a nifedipina, com a alondipino e com o mibefradil. E no envelhecimento, né, com a senescência, aí, o tempo de meia-vida pode aumentar, tanto do verapamil quanto do diltiazem, como na nifedipina e também na alondipina, né? E não aí apresenta nenhum efeito com o mibefradil, com o uso desse medicamento. Os bloqueadores dos canais de cálcio têm, então, aí função importante no que diz respeito ao controle da contratilidade cardíaca, né? Da condução aí da excitabilidade do coração e também exerce efeitos aí nas veias periféricas e nas arteríolas periféricas. Então, os bloqueadores dos canais de cálcio, quando eles agem lá no nó sinoatrial, eles são responsáveis pela diminuição da automaticidade aí do coração, né? E no nó atrioventricular, eles vão diminuir a condução aí desse impulso elétrico pelo coração. Já nos miócitos cardíacos, eles são responsáveis aí pela diminuição da pós-carga e diminuição também da demanda de oxigênio ao miocárdio, né? Ou do miocárdio. Nas artérias coronarianas, por sua vez, eles vão aumentar a vasodilatação e, dessa forma, aumentar aí o suprimento de oxigênio para o músculo cardíaco. Quando a gente está falando já no sistema periférico, né, lá em veias e artérias, então nas veias periféricas é possível observar aí uma venodilatação mínima, embora ela exista, ela é mínima, e nas arteríolas periféricas nós vamos observar aí, né, com o uso de bloqueadores de canais de cálcio, um aumento da vasodilatação, isso também vai contribuir aí de forma significativa para a diminuição da pós-carga e diminuição da demanda de oxigênio aí do miocárdio. Nessa tabela, né, tem sido demonstrado aqui, então, a seletividade dos bloqueadores dos canais de cálcio. Então, aqui está sendo demonstrado os efeitos de 3 classes diferentes aí de bloqueadores dos canais de cálcio sobre o tônus vascular, né? A contratilidade cardíaca, a frequência cardíaca e a condução do nó atrioventricular. Isso é graduado de 0 a 5. 0 significa ausência de efeito, 5, efeito significativo. E aí, entre esses números, efeitos intermediários. Observe aí na tabela que a nifedipina é o fármaco mais seletivo para a vasodilatação periférica, já que ele tem aí um efeito significativo, né, 5 aí, para a vasodilatação periférica, enquanto o diltiazem e o verapamil apresentam efeitos mais seletivos aí sobre o coração. Né? Então, quando a gente considera aí a vasodilatação das arteríolas periféricas e coronarianas, a nifedipina aí é o fármaco de escolha, é o mais representativo, né? O mais seletivo para a vasodilatação periférica. Quando a gente considera aí, então, a depressão da automaticidade aí do nó sinoatrial, o diltiazem e o verapamil é o que apresentam maior depressão significativa aí dessa automaticidade. E, por outro lado, quando a gente fala também da depressão da condução do nó sinoatrial, né, no nó atrioventricular, o verapamil aí também é o de efeito mais significativo. E quando a gente fala de depressão da contratilidade cardíaca, o verapamil também aí, ele é o fármaco que possui aí um efeito significativo maior para a depressão da contratilidade cardíaca. Considerando esses 3 medicamentos aí, né, o fármaco que apresenta maior efeito significativo para esses 4 parâmetros observados é o verapamil, quando comparado às outras 2 classes de fármacos demonstrados aí nessa tabela. Fazendo um apanhado geral aí, então, do que a gente viu sobre bloqueadores dos canais de cálcio, né? Então, a gente viu que esses medicamentos, eles bloqueiam a entrada de cálcio por restrição da abertura dos canais de cálcio, principalmente do tipo L, operados por voltagem. Há 3 antagonistas tipo L principais que a gente também citou. Os fármacos típicos são verapamil, diltiazem e as dihidropiridinas, como o nifedipina. Eles afetam principalmente o coração e a musculatura lisa, inibindo a entrada de cálcio causada aí por despolarização nesses tecidos. A seletividade entre o coração e a musculatura lisa vai variar.
O verapamil é relativamente cardioseletivo, como já citado também, né? E o nifedipino é relativamente seletivo para a musculatura lisa, sendo aí o diltiazem de ação intermediária. O efeito vasodilatador, principalmente das dihidropiridinas, né, ocorre principalmente em vasos de resistência, reduzindo aí a pós-carga. Os antagonistas do cálcio vão dilatar os vasos coronarianos, o que é importante aí na angina variante. Quando a gente está falando de efeitos sobre o coração, especificamente aí os melhores e mais utilizados são o verapamil e o diltiazem. Possuem aí ação antiarrítmica, principalmente em taquicardias atriais, em razão do comprometimento da condução atrioventricular, gerando aí a redução da contratilidade cardíaca. Quais são, então, os usos clínicos desses bloqueadores dos canais de cálcio? Com ação antiarrítmica, né, principalmente o verapamil. Na angina, e aí podemos citar aí o diltiazem, que é o mais utilizado, e na hipertensão, principalmente as dihidropiridinas. Os efeitos adversos incluem aí cefaleia, constipação aí relacionada ao verapamil e edema pré-tibial das dihidropiridinas. E há risco de sobrevir aí insuficiência cardíaca ou bloqueio cardíaco, especialmente com o uso do verapamil. Por outro lado, podemos citar aí também fármacos que são ativadores dos canais de potássio. Esses fármacos que ativam canais de potássio, né, como o minoxidil e o diazóxido, vão promover aí o relaxamento da musculatura lisa por indução da abertura dos canais de potássio sensíveis a ATP. Essa ação, né, a ação desses medicamentos, vai hiperpolarizar as células e, ao mesmo tempo, também causa um bloqueio aí dos canais de cálcio dependentes de voltagem. E essa ação é extremamente importante no sentido aí de hiperpolarizar as células. Dentro dessa classe aí dos ativadores dos canais de potássio, podemos citar aí o minoxidil, cromacalin, pinacidil e o nicorandil. Desses 4 medicamentos, o mais conhecido e mais utilizado é o minoxidil. E esse minoxidil ele atua por meio de um metabólito ativo de sulfato e é um vasodilatador especialmente potente e com duração de ação prolongada. Usado como fármaco de último recurso aí no tratamento da hipertensão grave não responsiva a outros fármacos. Pode gerar aí a retenção de sal e água e também taquicardia reflexa. E o minoxidil também é usado como vasodilatador periférico, como, por exemplo, para o crescimento de pelos e cabelo. Então, na hipertensão grave, ele é utilizado, mas como último recurso aí para aqueles pacientes não responsíveis a outros medicamentos. E como efeitos colaterais, aí, principalmente efeitos adversos, temos aí a retenção de sal e água e podendo gerar até uma taquicardia reflexa. Agora iremos falar de uma outra classe de medicamentos extremamente importante aí na farmacologia vascular, que são os antagonistas adrenérgicos. Então, daqui para frente, nós falaremos aí dos antagonistas alfa-1 adrenérgicos e seu mecanismo de ação e suas principais utilizações aí, sobre os antagonistas beta-1 adrenérgicos, quem são eles e o mecanismo de ação, quando são utilizados, e também iremos falar um pouquinho aí sobre os simpatolíticos de ação central. Só para relembrar um pouco aí a fisiologia autonômica adrenérgica, né? É importante a gente lembrar que o sistema nervoso autônomo ele tem aí uma função importante no que diz respeito ao coração, à função renal e também nos vasos periféricos, né? Então, diante aí do sistema nervoso autonômico, principalmente aí quando a gente está falando dessa fisiologia autonômica adrenérgica do sistema nervoso simpático. E dessa forma, né,
com a ação aí do sistema nervoso simpático, com a ativação do sistema nervoso simpático, é possível identificar aí dentro do sistema cardiovascular ou uma contribuição para o sistema cardiovascular, né, de uma vasoconstrição periférica, de um aumento da contratilidade cardíaca, né, e da força de contração do coração, causando aí uma taquicardia. E ainda, esse sistema é capaz de estimular aí a medula adrenal, aumentando a secreção de adrenalina e noradrenalina aí. E dessa forma também contribuindo com esses efeitos cardiovasculares. Quais são, então, os efeitos cardiovasculares da ativação adrenérgica, né? Aqui eu coloquei uma tabela no qual eu demonstro para vocês um alvo farmacológico, a ação dele neste local e qual que é o receptor envolvido nessa resposta. Então, lá no coração, quando estamos falando especificamente de nó sinoatrial, né? No nó sinoatrial, a ativação adrenérgica gera aceleração do ritmo sinoatrial e o receptor envolvido é o receptor beta-1 adrenérgico. Quando a gente está falando de contratilidade cardíaca, a ação adrenérgica é aumentar a contratilidade cardíaca e o receptor envolvido também é o receptor do tipo beta-1. Quando consideramos aí o músculo liso vascular, né? No músculo liso vascular observamos contração pela ativação do receptor alfa-1 e no músculo liso bronquiolar, relaxamento, e isso se dá, essa ação é mediada aí pelo receptor beta-2. Já nos rins, a gente tem aumento da secreção de renina, que está associada ao receptor beta-1. Os receptores adrenérgicos, alfa-1 adrenérgicos, são receptores do tipo acoplados à proteína GQ, e esses receptores acoplados à proteína GQ são receptores que vão ativar aí a fosfolipase C. A fosfolipase C, por sua vez, ela vai quebrar aí os fosfolipídios de membrana em duas estruturas, o diacilglicerol e o inositol trifosfato. O diacilglicerol vai estar associado aí à ativação da proteína quinase C, enquanto o inositol trifosfato, quando se liga aos seus receptores de inositol trifosfato, lá no retículo sarcoplasmático, lá nos estoques de cálcio, aumentam aí a liberação de cálcio. E dessa forma ativam aí a contração da musculatura lisa por ativarem a maquinaria contrátil. Dessa forma, os antagonistas alfa-1 adrenérgicos, quando se ligam aí aos receptores, eles vão bloquear essa ação, diminuindo aí, então, a liberação de cálcio dos estoques intracelulares e dessa forma diminuindo aí a contração da musculatura lisa. Dentro desse grupo aí, né, dos bloqueadores dos receptores alfa-1 adrenérgicos, podemos citar principalmente o prazosin e o doxazosine. Eles são alfa-1 seletivos. Dessa forma, eles provocam uma vasodilatação de artérias e veias, contribuindo aí com a redução da resistência vascular. Podem também ser utilizados aí, né, em associação para aqueles pacientes com hipertensão grave, associação com outros medicamentos. Quais serão, então, aí, né, os principais efeitos adversos observados aí com a utilização de bloqueadores dos receptores alfa-1 adrenérgicos, que são o prazosin e o doxazosine? Os principais efeitos adversos observados podem ser aí uma hipotensão ortostática, tontura e fraqueza. O paciente também pode sofrer aí de uma taquicardia reflexa, que pode precipitar uma angina, além de ter efeitos comuns aí também a outros medicamentos, como náuseas, vômitos, diarreia e incontinência urinária, e podem gerar também aí congestão nasal. Depois de falar aí, né, dos bloqueadores dos receptores alfa-1 adrenérgicos, vamos falar aí especificamente dos bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos, né? Os bloqueadores adrenérgicos, com relação aos efeitos aí no sistema cardiovascular, eles vão inibir as respostas cronotrópicas, inotrópicas e vasoconstritoras à ação das catecolaminas, como epinefrina e norepinefrina aí nos receptores beta-adrenérgicos 1, né? Existem diferentes subtipos dos receptores beta, beta 1, beta 2 e beta 3.
Todos os três estão ligados a proteínas GS, que por sua vez estão unidas aí à adenilato ciclase. A ligação aí do neurotransmissor aos receptores provoca aumento na concentração do segundo mensageiro celular, que é o monofosfato de adenosina cíclico, o AMP cíclico. Na mesma direção, os efeitos desse AMP cíclico incluem proteína quinase dependente de AMP cíclico, que é a PKA, que medeia alguns dos eventos intracelulares após a ligação, então, do agonista. O efeito final da ativação do receptor vai depender da sua localização no órgão-alvo, mas os bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos vão bloquear esse mecanismo e vão bloquear aí a ação adrenérgica dependendo do órgão-alvo. Falando aí agora sobre as ações específicas dos receptores beta, podemos incluir aí ações dos receptores beta-1. Eles são responsáveis pelo aumento do débito cardíaco, por aumento da frequência cardíaca e do volume ejetado em cada batimento. Dessa forma, o aumento da fração de ejeção, do volume sistólico. Além disso, os receptores beta-1 também estão envolvidos aí na liberação de renina nas células justaglomerulares e na lipólise do tecido adiposo. Já os receptores beta-2, esses receptores adrenérgicos, eles são polimórficos, predominantes aí nos músculos lisos e causam um relaxamento visceral. Entre suas funções mais importantes aí estão relaxamento da musculatura lisa, como por exemplo nos brônquios, lipólise do tecido adiposo. Além disso, podem promover aí relaxamento gastrointestinal, do esfíncter urinário e do útero gravídico, relaxamento da parede da bexiga, dilatação das artérias do músculo esquelético, glicogenólise e gliconeogênese. Além disso, podem aumentar aí a secreção de glândulas salivares, inibir a liberação de histamina dos mastócitos e ainda aumentar aí a secreção de renina pelos rins. Quais serão aí, então, os principais efeitos adversos observados aí após a utilização dos bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos? É possível observar aí bradicardia, por um bloqueio aí do nó ato-ventricular, insuficiência cardíaca congestiva em pacientes instáveis, crise asmática em indivíduos já propensos, pode obscurecer aí os sintomas de hipoglicemia em diabéticos usando insulina, exemplo disso aí taquicardia, tremores e ansiedade, E ainda podem aí exercer efeitos sobre o sistema nervoso central, causando aí sedação, fadiga, alterações do sono e até depressão. Dentro das classes aí, dos bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos, nós podemos falar daqueles cardioseletivos e daqueles não seletivos. Então, nós temos aí medicamentos seletivos, beta-1 bloqueadores aí, que podemos citar dentro desse grupo o atenolol e o metoprolol. Beta-1 bloqueadores aí com atividade simpatomimética intrínseca, dessa forma exercendo atividade aí de um agonista parcial, o acebutol, por exemplo. E cardioseletivos beta-1 mais alfa-1 bloqueadores, aí, o labetalol e o carvedilol. Por outro lado, temos aqueles tipos de bloqueadores não seletivos, Para beta-1 e beta-2 bloqueadores, por exemplo, aí o propranolol, e ainda beta-1 mais beta-2 bloqueadores aí, com atividade simpatomimética intrínseca, aí, exercendo uma ação de agonista parcial, nós podemos citar aí, dentro desses não seletivos, o pindolol. Iremos falar agora um pouquinho sobre os simpatolíticos de ação central. Esses agentes simpatolíticos de ação central incluem a metildopa, a clonidina e o guanabens, e esses fármacos atuam como agonistas dos receptores alfa-2. E esses receptores, quando eles são ativados, eles diminuem a produção de AMP cíclico e dessa forma diminuem aí a liberação de noradrenalina. A clonidina, ela é um agente hipotensor aí, derivado da imidazolina, e é um agonista alfa-2 adrenérgico de ação central, reduzindo aí a liberação de norepinefrina.
e age dessa forma fazendo um feedback negativo aí nesse sistema, né? A clonidina ela atravessa a barreira sangue-cérebro, né? A barreira hematoencefálica, e atua no hipotálamo para induzir uma diminuição na pressão sanguínea. Os receptores alfa-2 adrenérgicos no sistema nervoso central, né? Quando inibidos, então, reduzem aí a atividade simpática aferente, levando aí à diminuição da pressão arterial. A metildopa, por sua vez, é um antihipertensivo simpatolítico de ação central que atua como agonista dos receptores adrenérgicos centrais alfa-2, dessa forma reduzindo o efluxo simpático do tronco encefálico. Trata-se de um profármaco com estrutura química caracterizada por alfa-metil 3,4-dihidroxifenilalanina, que é uma molécula análoga ao DOPA, que é metabolizada pela descarboxilase nos neurônios adrenérgicos, dando origem aí à alfa-metildopamina e, posteriormente, a alfa-metilnorepinefrina, que será armazenada nas vesículas, né, substituindo assim a norepinefrina. Quando ocorre a descarga de neurotransmissores nos neurônios adrenérgicos, a alfa-metilnorepinefrina é liberada no lugar da norepinefrina e, com isso, não há alteração da resposta vasoconstritora à neurotransmissão adrenérgica periférica. Então, a metildopa diminui a resistência vascular periférica sem causar alterações no débito cardíaco e geralmente é associada aí a medicamentos diuréticos. É indicada no tratamento da hipertensão crônica de leve a moderada na gravidez e pode apresentar os seguintes efeitos adversos: sedação, hipotensão postural, hepatotoxicidade, anemia hemolítica, febre. E é contraindicado aí em pacientes que apresentem hipersensibilidade à metildopa e doença hepática ativa. Então, os simpatolíticos aí de ação central, né, citados foi a metildopa, que é um falso neurotransmissor, e a clonidina, que é um alfa-2 agonista aí direto. Ambos têm uso muito limitado e a metildopa, por exemplo, é utilizada aí na hipertensão durante a gravidez e na pré-eclâmpsia. E como efeitos colaterais aí principais, né, efeitos adversos principais aí dos simpatolíticos de ação central, podemos citar aí tonturas, fadiga, depressão, pesadelos, congestão nasal, constipação, boca seca, impotência sexual e hipertensão rebote, se esses medicamentos forem retirados aí de forma abrupta. Na aula de hoje, então, nós falamos aí um pouquinho sobre a fisiologia do sistema cardiovascular, como que ocorre aí o ciclo cardíaco, como que é o mecanismo de excitação do coração, como que é o controle das funções cardiovasculares. Falamos aí sobre os diferentes tipos de classes de medicamentos que podem ser utilizados aí no sistema cardiovascular. E hoje, especificamente, falamos sobre os bloqueadores dos canais de cálcio, sobre os agonistas alfa-adrenérgicos, os beta-bloqueadores e também sobre os simpatolíticos de ação central. Essa matéria ela está toda disponível aí no livro de farmacologia do Hang Dale, no capítulo 19, e nos princípios de farmacologia aí no capítulo 21.